Fala galera, André Ferreira na área. Eu tô vindo aqui com a parte 2 do Niagara, né? Até onde eu mexi no Niagara, eu não mexi muita coisa, mas já consegui chegar num resultado bacana, né? No vídeo anterior eu mostrei, falei um pouco sobre o processo aqui que eu fiz, né? Criei o primeiro, depois eu fui replicando para os outros aqui, mexendo nos efeitos para conseguir chegar nesse resultado aqui. E aí ficou faltando só esse miolo aqui, que é o miolo do portal em si, né? Vamos dizer assim. E eu vou mostrar aqui para vocês o processo que foi para poder criar esse material aqui que faz esse cara, tá? Então vou botar aqui o meu FX para cá. Bom, basicamente eu vim aqui na minha Unreal e criei um material, tá? Assim como eu expliquei no vídeo de materiais aqui, cliquei com o botão direito, material, e aí ele abriu esse cara aqui para mim, tá? Obviamente que ele cria em branco, né? Criar aqui para vocês entenderem, ó. Se eu criar aqui, ó, material, MT, VFX, portal 2. Ele vai criar aqui pra gente esse material aqui vazio, tá? No nosso caso aqui, eu quero fazer um material que seja transparente, né, translúcido. Então, aqui na parte, na sua esquerda, você vai ter algumas configurações de superfície. A superfície aqui está como opaca, né? E na real eu quero que ela seja translúcida, porque a gente tem um efeito meio transparente aqui, né? Então, é a primeira coisa que eu fiz aqui. Depois ele pergunta aqui, ó, Sharding Mode. Aqui tá Default Lit, tá? E eu vou colocar aqui como o Lit, tá? Isso aqui é o formato do shader, né? Ele tem vários shaders aqui. Provavelmente você consegue até criar seus próprios shaders, tá? Então, aquele tem shader para cabelo, para roupa, para olhos, né? Superfícies... subsurfaces aqui, eu não sei para que é, aí você teria que dar uma olhada lá na documentação da Unreal para poder ver o que cada um desses shaders faz exatamente, né? Então, no tutorialzinho que eu segui, ele usa esse lint aqui para poder fazer. Você tem algumas outras opções aqui, por exemplo, two-sided, para você poder fazer frente e verso do material, né? Não é o nosso caso em específico, mas você pode marcar aqui para two-sided, basicamente as mesmas configurações aqui. Esse shader aqui ele tem mais configurações do que eu estou acostumado, né? Eu vim do Unity, então lá você tem uma série de configurações, mas não tantas quantas tem aqui, né? Que tem mais coisas com relação à física, propriedade de translúcido e tudo mais. Para isso aqui não é interessante para a gente. Perceba aqui que no nosso caso aqui, na nossa abinha, que tem os outputs do nosso material, muita coisa aqui foi desativada e aqui só ficou aparecendo para a gente Emissive Color e o Opacity, tá? Que é o que a gente vai precisar. Perceba aqui que a gente só usa esses dois caras aqui para poder criar esse efeito aqui, tá? E aí vamos lá, por onde que a gente começou? Primeira coisa que eu vim aqui, eu baixei na internet alguns modelos de Nonce Texture. Se você for no Google digitar Nonce Texture, você vai cair em algumas texturas nesse modelo aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Vou aumentar aqui para Large. Perceba que são texturas bem simples, elas são texturas de cloud, né? Isso aqui você consegue gerar proceduralmente, ou você consegue gerar no Photoshop, né? Lá você tem a opção de clouds e aí vai fazer mais ou menos esse efeito aqui. Eu usei essa textura aqui em específico, tá? Essa textura aqui, ela vai servir pro que a gente quer, porque perceba que a gente quer fazer um negócio meio caótico, por isso que a gente utiliza esse cara, tá? Então, a primeira coisa aqui, você percebe que a textura que está dando aqui no preview, ela está diferente do que a original que está aqui, né? Por quê? Porque aqui a gente fez uma modificação de UV, usando essas propriedades aqui, tá? Então, Vector to Radial Value, depois a gente usa um planar aqui, né? Faz esse multiply, e eu crio aqui essa constante 2D aqui para poder fazer isso. Vamos replicar esse cara aqui? Então aqui a gente coloca aqui, ó. A gente tem um preview, eu posso até marcar esse preview aqui dentro do Emissive para mim conseguir ver, né? Aqui você tem a opção para você ver em formato de
panel, em vez de ser círculo, né? Que você consegue mudar isso aqui, ó. Quadrado, círculo, aqui embaixo, tá? Talvez não esteja dando para ver onde está meu mouse. Tá aqui embaixo, aqui no... Essas opções, eu botei essa aqui no painel para eu conseguir ver, tá? Aqui eu vou utilizar aqui esse componente chamado Vector to Radial Value. Então aqui, ó. Vector to Radial Value. Cara, eu não vou saber explicar necessariamente o que faz essa blueprint aqui. Eu posso até clicar 2 vezes aqui e ver como é que ela é feita. Ela é bem complexa, tá vendo? Ela faz uma série de coisas aqui. Aqui eu só utilizo ela, coloco lá e dou multiply, né? Uma multiply aqui, ó, botando aqui. E aqui eu crio uma constante vector 2, né? Aqui, ó, clicou com o botão direito, escreveu constante, vai aparecer lá, vector 1, vector 2, double, blá blá blá, data time. Constante ela estaria me dando um float aqui, né? Mas aqui no caso eu estou usando o vector 2 aqui. E aí você tem 2 canais aqui, né? Um R e um G, mas você tem o RG, que seria vetor de 2 valores aqui no caso, né? E aqui eu aplico ele dentro da nossa UV. Perceba aqui que ele ficou cinza, né? Eu vou ver como é que é a configuração aqui no caso está de 2 no X e 1 de Y, tá? E aí ele começa a fazer essa espiral aqui, né? Olha que legal que fica o efeito, né? Só usando esses caras aqui. De novo, eu não tenho nem ideia de como é que é feito esse Vector Radial Value aqui. Só que eu estou usando aqui mesmo sem saber o que ele faz, tá? Ele que faz esse efeito de giro, né? De giroscópio aqui. E eu adicionei aqui dentro da minha textura base e aí você percebe que ele já faz esse movimento radial aqui da nossa textura, né? Ele pega a textura e faz... Tudo que for mexer com graphics, né? Com shaders, você percebe que são modificações que são feitas em cima de texturas ou de cores, né? Então é um processo que é feito. Esse shader é uma linguagem utilizada dentro das placas de vídeo para poder fazer manipulação de imagem, tá? Então isso aqui é tudo um processo interno da placa de vídeo. Isso aqui provavelmente depois é passado por um script de shader graphics. Aí, de acordo com a placa de vídeo, essa linguagem de shader ele muda, né? Para NVIDIA de um jeito e para AMD é diferente. Essa é uma das vantagens de você utilizar engines, porque aí você consegue, numa mesma plataforma, criar shader para as duas placas, dois modelos de placa de vídeo. Aí, se tiver uma Intel da vida, eu não sei se eles estão usando algum modelo de shader graphic que seja parecido ou compatível com NVIDIA, né? Mas vamos continuar aqui. Agora a gente vai colocar... Aqui no caso, percebe-se que eu estou utilizando esse node chamado Step para poder fazer uma máscara, né? Ele cria uma máscara aqui na camada de R aqui. E depois eu faço uma outra camada aqui embaixo para poder fazer uma sobreposição. Porque perceba que aqui ele pega o radial, ele vai pegar só o miolo do radial com o red, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu crio uma step, né? E aí eu coloco aqui o R, no caso, tá? Eu consigo ver aqui como é que está sendo feita. Aqui na segunda parte eu criei aqui um radial gradiente, né? Radial gradiente exponential. Bota aqui. Ele faz esse efeitinho aqui da bolinha, né? Posso dar uma olhada aqui, ó. Perceba que é uma máscara, tá? Uma máscara preta e branca. A parte branca é o que vai ficar visível, a parte preta ela não vai ficar visível. Isso depois a gente consegue tirar utilizando um multiply aqui, né? A gente consegue tirar essa parte que tá preta usando o opacity, tá? Inclusive, se eu quisesse fazer isso aqui agora, é só eu pegar aqui, ó, e colocar esse cara aqui, se não me engano, tá?
aqui no opacity, aqui ó, eu coloquei a máscara, então ele vai pegar tudo que tem cor e vai deixar, e tudo que for preto ele tira, né? Então isso é assim que funciona o opacity. O que tá preto ele tira, o que tá colorido ele deixa, tá? É uma máscara que suporta várias cores, mas normalmente ela é vermelha e preta ou branca e preta, né? E aqui o que que eu faço? Ó? Eu tenho esse primeiro step e foi criado um segundo step aqui embaixo, tá? Só que aí essa segunda step ela precisa ser um pouquinho menor do que a primeira, tá? Então eu crio aqui um outro radial gradiente, tá? E coloco aqui. Só que aí, como essas dois caras aqui eles têm a mesma configuração, se eu der um subtract aqui, né, ou multiply, o que vai acontecer é que elas vão sobrepor uma com a outra. Vamos testar aqui para ver, ó. Se eu colocar aqui um multiply, tá? E colocar esses dois caras aqui, você vai perceber que vai ficar só o resultado delas desse jeito, né? Aqui no caso é um subtract, desculpa, tá? Se eu chegar aqui, ó, está um subtract, que eu preciso que o segundo tire o que está da primeira. Então perceba que aí que como os dois estão com a mesma configuração, um vai anular o outro, né? Então eu preciso que essa segunda aqui seja um pouquinho menor. Eu tenho algumas opções, eu poderia só vincular aqui dentro de radials uma constante, por exemplo, né? Poderia colocar aqui uma constante e reduzir aqui, por exemplo, colocar, sei lá, 0,5. E aí a gente consegue já ver essa bolinha ficando um pouquinho menor. Só que aí eu tenho que fazer isso aqui também aqui para cima, né? Aqui vocês vão perceber ó, que eu utilizo aqui um -1, né? Ou eu poderia estar usando em vez de ADD, né? Eu poderia estar colocando um negócio para tirar, né? Esqueci como é que é o nome da operação. Somar, somar, subtrair. Seria subtract aqui, né? Aqui a gente colocaria aqui, ó. Aí a gente colocaria 0,1, né? Aqui, no caso, para poder ficar um pouco menor, tá? Então é exatamente isso aqui que aconteceu, ó. Coloquei um subtract, coloquei para ele subtrair -1, né? Então o radius inicial é 0,5, né? Então esse aqui de cima tem 0,5, esse aqui de baixo tem 0,4. Então perceba como esse aqui é maior que esse aqui de baixo, ele vai deixar uma partezinha e vai tirar o miolo, né? A gente consegue ver isso aqui. E se eu quiser, eu também posso colocar isso aqui em opacity. E aí eu consigo ver aqui que ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Tá? Que já é um efeito próximo do que a gente tem aqui. Aqui se eu colocar no modo panel, tô conseguindo ver por quê. Tá difícil de ver. Enfim. Ficaria mais ou menos isso aqui, né? A diferença é que esse cara aqui tem uma movimentaçãozinha, né? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Perceba-se que aqui eu coloquei um color, né? E dei um multiply para poder fazer essa corzinha aqui, essa parte branca poder mudar de cor. Isso aqui também é simples, né? Uma constante em vector tree aqui, ó. Aqui eu consigo fazer a alteração da cor, da cor que eu quiser, né? E eu dou um multiply, tá? Pegando aqui, e aí a gente já vai adicionar aqui, que aí a gente consegue fazer a manipulação da cor aqui, ó. A gente pode colocar aqui, botar um vermelho aqui, ó, por exemplo. A gente consegue fazer a manipulação da cor. Isso aqui poderia, por exemplo, ser um grafite na parede, né? Isso aqui já poderia servir como um material de grafite, por exemplo, né? E aqui perceba que, nesse caso aqui em específico, a gente tem esse efeito de girar, né? Ele fica girando para dentro, né? E aí quem faz esse efeito aqui é esse cara aqui chamado radial gradiente exponencial, né? Radial gradiente, que esse é o mesmo daqui, né? Radial
Gradiente exponential. Aqui eu só coloco a densidade e dou um multiply, né? Radial. Ele faz um multiply aqui desse cara aqui com o subtract aqui, ó, que seria esse cara aqui, tá? E aqui a gente coloca uma constante para densidade aqui, no caso eu vou botar 1, né? E aí a gente começa a ver que ele dá uma reduzida na coloração, né? E aqui ele vai pro opacity. Vou ver aqui, ó. O que que esse cara vai fazer na prática? Tá difícil de ver aqui, né? Vou ter que dar um ADD aqui. Porque ele adiciona aqui para fazer isso aqui. Minto, esse cara aqui. Aqui, ó, a gente começa a entender um pouco o que ele está fazendo. É que na opacidade eu dei uma reduzida aqui na densidade para ele não ficar um preto completo nessa parte do miolo, tá? Então isso daqui vai fazer com que o miolo não fique aquele preto é, que vai ser apagado pela transparência, tá? Então eu até me enganei que não é esse cara aqui que faz o se mexer, né? O que ele tá fazendo aqui na prática é dando uma reduzida na cor do miolo, né? Para ele não sumir, ele ficar aqui. Porque a gente precisa dele, obviamente, né? Agora eu vou tentar me lembrar aqui o que vai fazer. Sim. Aqui, ó. Aqui no caso, eu esqueci do planar. Planar. Tá? O planar é o cara que vai fazer a movimentação, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 0101 speed. 0101. É isso mesmo, ó. Esse cara aqui, chamado planar, que faz a movimentação, ó. Posso colocar aqui uma movimentação de XY, né? E ele que vai dar esse efeito de acho que aqui a Unreal ela tá vendo que tá pesando, né? Porque tá com um monte de coisa aberta. E acaba que ela não tá fazendo o update aqui da parada, parece, né? Enfim. Mas aí a gente consegue chegou no mesmo resultado ali do portal que a gente. Do material que a gente fez do portal, né? É esse cara aqui, tá? Então foi tudo comentado. Quem faz o speed aqui é esse cara aqui, né? Planar. A gente altera aqui o speed dele para ele poder ficar se mexendo. Ele se mexe em duas direções, né? Beleza. Aí agora que eu tenho o material pronto, o que que eu faço, né? Agora eu tenho que adicionar lá no Particle System, né? Lá no Niagara. Preciso adicionar. Quando eu passo o mouse aqui eu consigo ver esse cara funcionando. Inclusive se eu quiser testar ele, ó. Vou salvar aqui. Eu vou colocar uma esfera aqui, ó. Cubinho. Esfera fica mais bonito. Eu vou chamar aqui e vou tacar meu material aqui, ó. Fica parecendo um planeta gasoso esquisito, né? Mas fica bem legal o efeito, né? Aí, Starfield, se você quiser copiar meu material para fazer uns planetas mais bonitos, tá aí a dica. Brinks. Vamos lá. Aí aqui de novo, vou voltar aqui no meu FX, né? No meu Niagara. Vou deletar esse aqui. Vou voltar aqui, ó. Então aqui basicamente o que eu fiz foi vim aqui em Sprite Render, tá? Adicionei aqui o meu material, né? Ctrl barra de espaço aqui, poderia adicionar esse material novo aqui que a gente fez, aqui, tá? Daria o mesmo efeito, tá? Perceba ali, ó. Mesmo efeito, só muda a cor da borda, né?
E aí agora, falar desse cara aqui, ó. Scalar Sprint. Scalar Sprint. Um cara bem simples, você vem aqui no botãozinho de Particle Update, manda adicionar aqui, né? Scalar Sprint Size. Ele vai aparecer aqui. E aí vai aparecer essa telinha de gráfico aqui, ó. Perceba que isso aqui é uma timeline de tempo, tá? E aqui você tem dois valores. Você tem o valor da keyframe, né? Vamos dizer assim. Que aqui no caso seria o 0 segundo e tudo mais vai passando, né? E aí eu adicionei vários keyframes até 20 segundos, se não me engano aqui. Tá? Vai até 20 segundos para esse tempo, para o portal ele ficar bastante tempo ativo e depois ele sumir, né? E aí quando você clica aqui no keyframe, ele tem aqui qual seria o valor do tamanho aqui do... Então aqui em 0 segundos ele começa com 0 de size. Quando ele chega aqui em 0.1 segundos ele já vai para 1. Eu poderia adicionar várias outras coisas aqui dele, por exemplo, ficar pulsando, dele poder ficar... É só clicar com o botão direito aqui e mandar adicionar aqui, né? E aqui eu posso ir reduzindo, aumentando. Ó. Por exemplo, aqui no caso agora ele vai aumentar e dar uma diminuída. Tá vendo? Ele vai dando uma diminuídazinha. Então assim... Isso aqui dá para brincar bastante com essas curvas aqui, né? Tal, no máximo, mas eu não vou ficar brincando aqui, vou deixar do jeito que tava, tá? E vou voltar com o meu material aqui, original aqui, tá? E aí é basicamente isso, para você fazer um efeito de portal, tá? Eu achei que o resultado ficou bem bacana, satisfatório, né? Aí vocês podem ir brincando, adicionando mais coisas aí e testando essa ferramenta incrível aqui que é o Niagara, tá? Que é muito parecido lá no Unity, chama Particle System, é bem parecido, né? Eu nunca mexi com Particle System lá no Unity, então não sei dizer se é muito parecido, se tem alguma discrepância, diferença e tudo mais. Quem mexe com isso é os meninos da USM, né, do estúdio. Então, o meu... Eu sabia que isso existia, mas eu nunca tinha fuçado. E agora que eu fucei, eu achei super legal e com certeza eu vou fazer outras brincadeirinhas com isso aqui, tá? E aqui, cara, super simples você colocar isso na cena, é só você pegar o FX e jogar aqui, tá? Que aí ele vai criar aqui o, o FX do negócio, né? Aí tem que só esperar atualizar essa bolinha aqui que ela vai atualizar na posição certa. E aí perceba que o FX ele tem uma setinha de orientação, né? Que é essa seta verde aqui. Você pode até fazer isso aqui, né? De mover a orientação dele, caso você queira, né? E aqui perceba que no nosso caso a gente está usando um material que não tem two-side, né? Que não tem os dois lados aqui. Então aqui quando eu vou para trás, ele não está aparecendo. Como é que eu posso fazer para corrigir isso, por exemplo, né? Posso vir aqui no meu material, mandar editar, botar aqui two-sided. Aí eu mando dar apply e salvo aqui o material, tá? Então em tese agora ele vai aparecer dos dois lados, tá? Que aí a gente precisava fazer isso. Ele aparecer dos dois lados. Agora o portal, independente de se eu vejo de frente ou de costa, ele vai estar funcionando do mesmo jeito, tá? E aí como é que faz agora, por exemplo, para me teleportar? Aí já é uma cena dos próximos capítulos. Provavelmente eu vou fazer isso aqui também no canal, porque a gente está fazendo a migração do TOS, né? Então a gente precisa implementar todas essas funcionalidades lá no TOS, a gente tem portais. Então essa implementação ela será feita dentro do Unreal Engine 5. E aí se tiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal aí, dá uma moral para nós. Valeu, vou ficando por aqui.